Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que hora que vocês vão assistir essa aula. Como vocês sabem, sou professora desse. Então vamos continuar com nossa gravação sobre comportamento do consumidor. Como vocês sabem, a gente tomou essa decisão aí coletivamente de não fazer mais as aulas de forma síncrona, então por isso eu estou gravando essa aula. Bom, agora a gente vai entrar nas partes mais teóricas sobre a parte de comportamento do consumidor. E basicamente, além do slide, o que eu vou utilizar aqui é o livro, né, do Michael Salomon, Comportamento do Consumidor, que é basicamente a nossa bibliografia principal, tá? Aqui então eu vou passar pelos primeiros capítulos. Basicamente eu vou fazer algumas aulas que a gente vai abrir a discussão sobre os capítulos. Então eu vou começar pelo capítulo 1. O livro, então, do Michael Salomon, ele é organizado por partes. Então, essa primeira parte aqui é Fundamentos do Comportamento do Consumidor. Anteriormente, até agora, tudo que nós trabalhamos falava mais de conceitos gerais de marketing. Nós trabalhamos vários conceitos mais gerais de marketing e também falamos muito sobre a perspectiva, principalmente pela ótica do produto. Agora a gente vai olhar principalmente para o consumidor, quem é ele e o que ele está pensando, o que ele está sentindo e tudo mais, tá? Então, nessa primeira parte, eu vou gravar basicamente 3 vídeos, um vídeo para cada capítulo do livro, tá? Na verdade, talvez sejam 4 vídeos, tá? Vamos ver. Eu vou começar então pelo primeiro, esse aqui é o primeiro capítulo, tá? Então, o primeiro capítulo do livro do Michael Salomon basicamente ele fala sobre comprando. O título do capítulo é Comprando, Possuindo e Sendo. Então, é a introdução ao comportamento do consumidor, tá? Eu sugiro que vocês leiam o livro, tá? Leiam o livro integralmente, porque é um livro que tem uma diagramação bem leve, é um livro bem tranquilo de ler. E aí eu acho interessante porque ele coloca aqui os objetivos que ele tem. Se você ler aquele capítulo, então eu já vou colocar aqui para vocês o que vocês vão aprender lendo esse capítulo e também a gente pode discutir no geral o quanto a gente vai extrair a partir do momento que a gente tiver desses primeiros os objetivos essas primeiras gravações, tá? Então, ele vai falar aqui desse primeiro capítulo que é relacionado a esse vídeo, que basicamente os objetivos são: 1. O comportamento do consumidor é um processo, tá? 2. Os profissionais de marketing devem identificar os diferentes desejos e necessidades dos diferentes segmentos de consumidores. 3. Nossas escolhas como consumidores estão significativamente relacionadas com o restante da nossa vida, tá? E 4. Nossas motivações para consumir são complexas e variadas. 5. A tecnologia e a cultura criam um novo consumidor sempre conectado, ok? 6. Diferentes tipos de especialistas estudam o comportamento do consumidor. Aqui esse sexto tópico a gente não vai entrar tanto, tá? Porque o nosso objetivo não é tanto falar sobre a abordagem e os tipos de especialista, mas falar especificamente dos consumidores em si, tá? E aí o 7, que existem diferentes perspectivas sobre como e o que devemos identificar a respeito do comportamento do consumidor. Aqui eu acho mais interessante porque, embora de certa forma a gente tenta fazer aqui uma distinção entre os teóricos, a gente vai olhar mais para as abordagens deles, tá? Então, como essas diferentes perspectivas teóricas vão construir essa questão, deixar isso de uma forma mais prática, tá, gente? Senão a gente fica só olhando para os teóricos e falando do que eles estudaram e não vê o que essas teorias produziram na prática, tá? Beleza? Então eu vou abrir aqui o meu slide, tá?
Então, falando primeiramente aqui sobre o processo de decisão de compra, no livro ele vai falar basicamente que existem três principais processos de decisão de compra utilizados pelo consumidor, que é o processo cognitivo, né? Então vocês estão vendo aqui em cima, habitual e afetivo. Ele divide basicamente nisso aqui. Então vocês vão ver isso lá na página 38 do livro dele, tá? Aí a gente vai explicar cada um desses, tá? Eu vou explicar cada um desses. E aí vamos lá então para vocês. Eu achei interessante o fato dele ter colocado no livro como se fosse três baldes, né? Três recipientes. Porque basicamente eu acredito que quer dizer que até pelo que eu li lá no livro, né, é como se o processo cognitivo ele fosse uma parte do seu processo de decisão de compra. O habitual e o afetivo, cada um é uma parte, mas assim, não quer dizer necessariamente que você é 100% cognitivo, 100% habitual ou 100% afetivo. Você pode basicamente ter um pouco de cada um, ou se você é extremamente afetivo, né, seu processo de decisão de compra é extremamente afetivo, é como se o balde da afetividade da relação de compra tivesse transbordando, se fosse muito mais afetivo, né? Não quer dizer que necessariamente você não tenha os demais posicionamentos de compra, tá? Mas enfim, vamos lá então. O primeiro processo então, que é o processo de decisão cognitiva, é um processo racional. Essa palavra racional aqui vai ser muito importante, tá, gente? Porque nós temos então aqui o processo racional. Sempre que você tem um processo racional, você vai ser assim, é como a própria palavra fala, você não vai comprar por emoção. Você vai pesquisar, você vai estruturar a sua compra, você vai esperar o melhor momento, você vai de repente ter bastante noção de especificação técnica, tá? E tudo isso vai ser muito importante nessa sua tomada de decisão, tá? Aqui ele coloca, então, envolve várias etapas sequenciais para resolver um problema de consumo, tá? Então aqui eu basicamente parafraseei o resumo de como ele define o processo cognitivo. Então vamos lá, agora aqui falando de uma coisa um pouco mais objetiva, tá? Eu peguei aqui o exemplo de comprar um iPhone, então ao comprar um iPhone ou um MacBook, muitos consumidores realizam pesquisas extensivas, comparam especificações técnicas, leem reviews, visitam lojas físicas para testar o produto e avaliam diferentes configurações antes de tomar a decisão, certo? O processo cognitivo é comum para produtos de alto valor. Então, assim, é óbvio, você vai investir bastante dinheiro num produto, a menos que você seja uma pessoa muito abastada, muito privilegiada. O mais normal é que você tenha que pensar bastante antes de comprar, tá? Aí, galera, aqui eu queria ampliar um pouco essa questão, porque, por exemplo, isso vai repercutir também no processo de linha de produto e posicionamento estratégico dentro de categorias de produto. Por exemplo, na Apple, nós temos o quê? O iPhone, né, que seria basicamente o iPhone normal. Dentro da mesma linha, normalmente, até onde eu sei, são 3 linhas para cada geração. Então, nós estamos agora na geração 16, certo? Se não me engano, é a geração 16. Nós temos, então, o iPhone, só iPhone, né? O iPhone 16, normal, que, inclusive, normalmente, ele usa o último processador da geração 15 Pro Max. Então, assim, eles pegam a geração anterior, que é um processador mais evoluído, e jogam na geração posterior, no caso da 16. Então, quem comprou um iPhone 16, ele normalmente vai ter o quê? Esse posicionamento estratégico já está mais ou menos definido, que ele vai comprar, então, o iPhone 16. Ele vai ter o processador da geração 15 mais evoluído e apenas 2 câmeras. Normalmente são 2 câmeras e tem algumas limitações de software. Por exemplo, quem comprou um iPhone 16, só 16, né, que não tem mais FE, mas antigamente tinha até o FE, falava FE, né, para deixar mais claro ainda que era uma linha de entrada, né. Então, você vai ter, por exemplo, o iPhone 16 normal, ele vai ter só
ele não é para quem trabalha com produção de conteúdo, por exemplo. Então ele vai ter uma câmera que você não vai ter configurações de ISO, por exemplo, porque ele entende que, pô, o posicionamento estratégico de quem vai comprar um iPhone 16 é simplesmente para uso. Então, você quer uma foto pronta, uma foto boa, mas você não vai ficar nas minúcias, você não vai fazer a foto no modo manual, você não vai fazer uma foto tão detalhada, tá? Já a segunda linha seria o quê? O iPhone Pro, né? O 16 Pro, que seria o quê? O tamanho normalmente, se não me engano, é do mesmo tamanho do iPhone da primeira geração, do primeiro modelo, da linha de entrada. Só que, se não me engano, ele já vai ter aí 3 câmeras e uma bateria maior, tá? Então, já vai atender para quem quer produzir conteúdo de uma forma profissional, certo? E é isso, né? Então ele já é um pouco melhor do que o iPhone normal. E o iPhone 16 Pro Max seria o quê? O iPhone basicamente, aí eu vou arriscar, tá? Dizer que é o mesmo processador do iPhone Pro, porém ele vai ter uma tela maior. Então, assim, seria o top de linha. E aí, tanto o 16 Pro quanto o 16 Pro Max, eles sempre colocam um processador mais evoluído, que seria da última geração propriamente dito. Tá? E aí, provavelmente, quando sair o 16, se eles manterem esse mesmo posicionamento estratégico, o que vocês vão ver vai ser basicamente um 16, o 17, né? 17 normal, com o processador do 16 Pro, e o 17 Pro com um novo processador, o 17 Pro Max com também com esse processador que eles vão lançar, tá? Então, assim, não sei se deu para entender muito bem, né? Porque, enfim, o que eu queria dizer é que, assim, pensa no consumidor, agora trazendo para o consumidor, tá? O consumidor, ele chega lá, ele pesquisa e ele vai fazer assim, cara, quanto que eu tenho? Se o cara se posiciona em relação à decisão de compra é baseada em valor, quanto que ele vai gastar, aí provavelmente não é uma decisão racional, ele não está no processo cognitivo que a gente está falando, tá? Provavelmente ele vai estar num processo mais, como fala? Provavelmente ele está num processo afetivo ou até mesmo habitual, tá? Não quer dizer que quando o cara é totalmente racional, eu vou comprar o que eu posso comprar. Se o cara for ver muito especificação, pode ser que ele escolha, por exemplo, até uma geração anterior, que ele vai ver lá. Quando o cara é muito racional, ele vai, por exemplo, olhar benchmark, né? Se vocês não sabem o que é benchmark, significa que vocês não fazem muitas compras racionais em relação a equipamento eletrônico. Benchmark são os marcadores, principalmente de desempenho de processador. São umas especificações bem nerds, tá, gente? Então, assim, se vocês... quem olha para esse tipo de coisa é totalmente cognitivo, compra totalmente cognitiva, tá? Então, assim, se você chega lá na loja da Apple e fala o celular certo para mim é o iPhone 16 Pro e não o Pro Max, o Pro. Por quê? Porque eu quero uma tela menor, com um processador mais atualizado e porque eu preciso de todos os recursos para a produção de conteúdo, porque eu sou um produtor de conteúdo, por exemplo. Você está demonstrando basicamente que você está fazendo uma compra totalmente cognitiva, totalmente racional, percebe? Outros exemplos aqui que eu coloquei também aqui o Cybertruck da Tesla, né? O Cybertruck, então aqui, ó, a compra de um veículo elétrico, no geral, assim, não só Tesla, mas um BYD, por exemplo, você precisa fazer uma compra racional, porque você vai precisar do quê? De estações de carregamento. Você vai precisar saber como funciona a garantia, né? Você tem várias questões que você tem que pesquisar antes de tomar uma decisão de comprar um carro elétrico, na minha opinião, porque a gente não está habituado a isso, né? Carro a combustão é muito mais fácil, né? Você já sabe que tem posto de gasolina a
todo o bairro vai ter aí 2 ou 3 postos de gasolina. É uma coisa simples e você já sabe que como funciona, tal. Já o carro elétrico, galera, você vai ser uma decisão extremamente racional, tá? Porque você vai ter que considerar, de repente, olhar, meu, a qual a autonomia desse carro? 300 quilômetros, 400 quilômetros? Na minha rotina, quantas vezes eu posso ir para o trabalho com uma carga de bateria? Se eu quiser viajar, quais os lugares que eu viajo? Eu sei, galera, que a Tesla, por exemplo, ela tem lá o aplicativo dentro do carro, ela já mostra regiões que foram cadastradas como ponto de carregamento. Então, tudo isso aí acaba demonstrando que a empresa está disposta a dar um bom suporte, né? Mas eu acredito que, por exemplo, eu vou fazer uma estação de carregamento na minha casa. Não é uma coisa simples, né? Você vai precisar, então, de um ponto lá, praticamente direto do poste, né? Com todo aquele aparato, comprar equipamentos. Então, não é uma coisa simples e sua conta de luz vai subir consideravelmente, né? Então, tem todas essas questões aí. Um carro elétrico é um exemplo de compra racional. Você vê que a pessoa comprou. Eu imagino que quem compra por impulso, faz uma compra afetiva, provavelmente vai se dar mal, tá? Porque depois vai se arrepender, tá? Eu acredito, até falando de negócio, né, que muitas vezes quem faz compras afetivas acabam gerando uma oportunidade de negócio para quem faz compras mais racionais, cognitivas, certo? Então, galera, continuando aqui, falando agora sobre investimentos financeiros, plataformas de investimento. Então, aqui, plataformas como a XP Investimento ou a Nubank estimulam o processo cognitivo ao oferecer ferramentas de comparação, simuladores e relatórios detalhados para que o consumidor tome decisões baseadas em análises racionais. Então, é um exemplo de comportamento de consumidor, de um consumidor mais racional, né, cognitivo, que basicamente, gente, assim, quando vocês pesquisam sobre alguma plataforma de investimento, a primeira coisa eles vão fazer é você responder um formulário. Esse formulário vai dizer qual que é o seu perfil de investidor. Se você é um investidor conservador ou iniciante, a tendência é que a plataforma nem vai abrir para você produtos mais arriscados, porque eles entendem que você não está pronto, você tem que estudar mais o mercado financeiro, você tem que buscar mais experiência, até que você vai começar a poder investir em produtos como ações, fundos imobiliários, até ações internacionais e tudo mais, tá? Então, o que que acontece? Quando nós, o mercado financeiro é totalmente cognitivo, tá? Quem consome mercado financeiro é totalmente cognitivo, tá? Quem é emocionado, quem é afetivo, não sobrevive, tá? Então, total assim, certo? Então, agora vamos falar do processo habitual. Então, lembrando, nós falamos do primeiro, que foi o cognitivo, agora vamos falar do habitual. O que é o habitual? Refere-se a decisões automáticas e rotineiras tomadas com o mínimo de esforço cognitivo, baseadas em hábitos estabelecidos ou inércia, ou seja, você está num movimento, né? Você simplesmente segue o movimento. Muitas vezes não existe uma busca ativa de informações, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui, por exemplo, Coca-Cola, certo? Muitos consumidores compram esta marca automaticamente, sem consideração consciente de alternativas. A empresa investe fortemente na disponibilidade de produto e reconhecimento instantâneo para reforçar este comportamento. Então pensa se você é uma pessoa, habitualmente você não precisa pensar para comprar Coca-Cola, certo? Esse é o argumento. A gente sabe que eles às vezes tentam mudar a fórmula ou lançam Coca-Cola Diet, depois Coca-Cola Light, depois agora Coca-Cola sem açúcar. Então, eles vão lançando esses produtos que são produtos secundários, mas a fórmula original continua lá, né? Então, você quer tomar uma Coca-Cola, a fórmula original você já sabe qual que é o gosto. Você não precisa pensar sobre isso, certo?
E outra, você não fala, vou pesquisar aqui na internet para ver se eu descubro um novo refrigerante, né? E aí você vê, embora, por exemplo, eu achei interessante, eu até pesquisei sobre isso, né, enquanto eu estava preparando essa aula, que nos Estados Unidos eu achei, em alguns estados, eu achava que a Pepsi tinha passado a Coca-Cola em números de venda. Mas a verdade é que não. Pelo contrário, além da da Pepsi não ter chegado a primeiro lugar, nos Estados Unidos agora o segundo lugar é a Dr. Pepper, que é uma marca diferente que nem tem aqui no Brasil, né? Então, uma mudança de mercado bem relevante, mas a Coca-Cola continua sendo o primeiro refrigerante vendido lá. Então, basicamente, outro exemplo aqui é Netflix, né? A renovação automática da assinatura mensal é um exemplo perfeito de decisão habitual. A maioria dos assinantes não analisa mensalmente e se deve continuar com o serviço. É engraçado porque nós temos como na pirâmide de Maslow lá o que a gente tem na base, né? Que seria basicamente o que você precisa para viver. Quando você pensa numa conta de luz, uma conta de água, você está na base de Maslow. Netflix tá para cima, não é na base, né? Você não precisa de Netflix para você sobreviver, para você. Se você ficar sem Netflix, sua vida vai continuar. Falando biologicamente, né? Você vai continuar a sua vida, não vai haver grandes mudanças. Mas é interessante porque a Netflix já virou uma conta fixa para muita gente, né? Já virou uma taxa. Então ela acaba meio que simplesmente vindo lá, sendo cobrado direto do seu cartão de crédito ou direto no seu plano de internet, no seu telefone, sei lá, e vira uma coisa normal, né? Então é como se já virasse um hábito, né? Então é interessante. Aqui eu coloquei também a Colgate, pessoal. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Aqui, meu caso de uso como consumidor, especificamente. Eu uso Colgate, né? Eu uso creme dental Colgate, aquela linha Total 12. Então, assim, professor, você escolhe. Não, eu simplesmente pego a Colgate, entendeu? Mas e se o preço aumentar? Vai ter que aumentar um valor bem considerável para eu poder mudar meu posicionamento de compra ao ponto de tentar experimentar outra marca. Mas no geral, eu simplesmente vou lá e pego a Colgate, tá? Não preciso pensar, já é uma compra habitual para mim, tá? Então aqui, muitos consumidores compram esta marca de creme dental por hábito, se analisar as diferenças reais entre marcas e concorrentes. Na minha opinião, galera, o Brasil a gente tem quase um oligopólio, né, de pasta de creme dental, porque nós temos então o PG e a Colgate Palmolive, né? Antigamente nós tínhamos Sorriso, Contente, Colinos, várias outras linhas, ou não sei se eram de outros fabricantes, mas atualmente nós praticamente não temos, né? São só dois players, né, no mercado de creme dental. E aí você tem o quê? Close-Up e Colgate, entendeu? Então, ou você escolhe uma ou você escolhe outra, certo? E aí acaba fortalecendo. Oligopólios acabam fortalecendo a habitualidade, sabe? O que eu acho uma coisa ruim, né? Quando você tem uma prateleira bem com muita opção, você fala, não, deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa interessante aqui. E aí você vai passar por um processo um pouco mais cognitivo, né? Você vai ler especificação e tudo mais, enfim, tá? E aí, por fim, vamos falar do processo de decisão afetiva, tá? Que envolve basicamente sentimentos, reações emocionais e desejos. Aí é quando você, teoricamente, é quando você está mais olhando para produtos mais para a parte de cima da pirâmide de Maslow, tá? Que tem a ver com sua aceitação social, com que você. Mas é muito interessante. Se a gente for fazer uma correlação, não é tão simples assim. Porque, por exemplo, uma pessoa pode correlacionar um produto de uso básico, que estaria na base de Maslow, de uma forma afetiva. Então, por exemplo, eu faço questão de
Na base não, mas assim, pelo menos um segundo andar da pirâmide, né? Vamos pensar. Ah, eu faço questão de comprar Colgate porque eu tenho um trauma de infância que quando eu falava pro meu pai comprar. Vou dar um exemplo um pouco mais interessante, um pouco mais pessoal, né? Quando eu era solteiro, que eu morava na casa dos meus pais, meu pai comprava o sabonete Francis. Francis. É um bom sabonete e tudo mais, cumpre a função, mas eu particularmente peguei um trauma, né? Então, por exemplo, tomar banho é o quê? É básico, né? Pra mim tá na base de Maslow. Mas eu faço questão, eu tenho uma questão quase afetiva, principalmente não comprar sabonete Francis. Eu enjoei do cheiro e então tem uma questão afetiva que eu estabeleci pessoalmente com outro tipo de produto, principalmente com Dove, né? Que eu acho que meu pai não comprava quando eu morava na casa dos meus pais. Então, acabou virando um processo um pouco mais afetivo para mim não comprar sabonete Francis. Eu não tenho nada contra a marca, é um sabonete que tem um cheiro normal, não é nada demais. Dove também não é nada especial, mas especificamente envolve um pouco de questão afetiva para mim. E aí você vê, por exemplo, é um produto de base, né? Tá na base de Maslow. Mas acaba a gente consegue misturando, a gente mistura tudo isso, tá, gente? Então não quer dizer, se você tá olhando para um produto que tem uma decisão mais afetiva, sempre vai estar no topo de Maslow? Não, não propriamente, não necessariamente, tá? Enfim. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. A parte afetiva já é um pouco mais polêmica, porque o que mexe com o sentimento de cada um é muito relativo, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui Nike, muitas compras de tênis e roupas esportivas Nike são motivadas por sentimentos aspiracionais, conexão emocional com atletas patrocinados e o desejo de pertencer a um grupo além do forte apelo emocional de campanhas como Just Do It, né? Então, aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo clássico do Jordan, tá? Do Jordan. Eu sei que a linha Jordan ela é confortável ergonomicamente até para você usar no dia a dia, tá? Mas eu vejo que muita gente acaba comprando por uma questão de comportamento social, de grupo de amigos, ou mesmo, eu jogo basquete, eu quero ser identificado por isso, sei lá. Então, e também tem muito essa questão de nicho, né? Enfim, na minha opinião, tem muito essa questão, tá? Aqui eu coloquei Nutella, tá? Porque a Nutella, ela trabalha as campanhas publicitárias dela, assim como já foi Doriana, essa questão de tipo, você ter um momento ali de prazer, nostalgia, felicidade em família, gerando um vínculo emocional que muitas vezes supera a consideração nutricionais ou de preço. Porque basicamente, galera, creme de avelã é caro, né? É caro e assim, a marca Nutella acaba puxando o preço, né? Você tem lá linhas de marca própria, sei lá, do Carrefour ou de outras marcas próprias aí que são sabores muito similares, né, na minha opinião, porque creme de avelã não é uma coisa nada demais, entendeu? Só que a galera fica fixada nessa questão da marca Nutella especificamente, né? Porque é trend, né? O pessoal acaba muito pensando nisso. Aqui eu coloquei também Harley Davidson, né? Porque a compra dessas motocicletas raramente se baseia em características técnicas, mas principalmente na identidade, estilo de vida e sentimento de liberdade que a marca representa. Então, por exemplo, nós temos hoje uma marca que chamou minha atenção. Está chegando no Brasil agora, há pelo menos uns 5 anos, né? Acho que chegou há uns 5 anos atrás, que chama Royal Enfield. Se vocês pesquisarem sobre essa marca, vocês vão ver que é uma marca que tem umas motos muito bonitas e o preço é bem mais acessível que uma Harley, não tem nem como comparar. Harley já virou uma marca assim, certos grupos de motoqueiro, para você entrar praticamente você tem que ter uma Harley. Se você quer fazer uma road trip, né, uma viagem na estrada, você tem que ter uma Harley para andar com um certo grupo de pessoas. E
E aí tem muito essa questão de Rota 66 e tal. E o pessoal tá muito. Harley Davidson acabou virando uma marca de estilo de vida e tudo mais. O que, na minha opinião, não se justifica em relação não se justifica. Você vai ver o preço, custo de manutenção e tudo mais. Não é tão racional. É totalmente afetivo, na minha opinião, tá? Pessoal, então aqui esse insert rapidinho para falar sobre como vocês vão comprovar a frequência de vocês nessa atividade do capítulo 2, né? Eu tinha falado uma coisa que quando eu gravei é, esse capítulo, essa aula, eu confundi basicamente, porque na verdade é capítulo 2, tá? Então, mas é só uma nota, uma observação extra. O que eu queria deixar registrado então, nessa aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir um Word e vão escrever basicamente três experiências e produtos que se encaixem naquele método de consumo. Então, naquele critério de consumo, como eu falei para vocês, né? Primeiro, consumo do dia a dia, que seria o habitual, o afetivo e o cognitivo, tá? Então vocês vão pegar e vão separar, vão escrever, não escreva muito, tá? Escreva aí basicamente a descrição do produto, algum produto que você já consumiu e por que que você entende que ele é um produto que pode ser categorizado nessa linha interpretativa, tá? E é essa atividade, galera. Vocês vão mandar isso lá na atividade dessa aula do capítulo 2 e para ganhar presença, beleza? Valeu. Vamos voltar para a aula agora. Então, voltando aqui, e por fim aqui o mercado de luxo, pessoal, mercado de luxo. Eu não vou entrar tanto. Eu entendo que alguns sinais sociais. Aí eu acho que o mercado de luxo sim está totalmente no topo de Maslow, né? Não tem o que falar, né? Porque quando você deixa de lado totalmente a sua questão cognitiva, no sentido de qual a função de um perfume? Um perfume é basicamente você ficar com um cheiro melhor, né? E você olha um produto que custa 10 vezes mais do que outro, não, mas tem a fixação. Gente, a projeção, tem produtos aí, eu vou dar um exemplo aqui de um produto que eu uso bastante, que é uma marca de perfume que se chama In The Box. Não sei se alguém já ouviu falar dessa marca. Mas essa marca de perfumes, por exemplo, consegue ter uma performance de projeção e fixação no nível desses perfumes assim, sabe? Feito com matérias-primas excelentes. Inclusive, eles fazem perfumes que são baseados em esses perfumes conhecidos aí, famosos. E o valor é totalmente acessível, assim, bem mais acessível. Comparativamente, custa 10% de um produto de luxo, né? Então, e aí você fala, por que as pessoas ainda continuam comprando os itens de luxo? Porque é status, né? Social, tal. Eu, particularmente, tenho uma grande dificuldade, né, na minha cabeça de classe média de compreender o mercado de luxo. Espero que eu nunca tenha mas eu acho muito difícil, mesmo se eu fosse muito rico, eu entrar nesse mercado de gastar, sabe? É igual você vê, por exemplo, alguns influenciadores, como o caso mais conhecido do Pablo Marçal. Ele falando que certos círculos sociais você precisa de um Rolex para você andar com certo tipo de pessoa, para você ter uma aceitação por aquelas pessoas. Eu acho muito estranho isso, sabe? Para mim, na minha cabeça de classe média aqui, eu tenho muita dificuldade. Eu sei que esse tipo de argumento acaba tentando estruturar uma questão mais cognitiva de compra. Então, por exemplo, se eu quero fazer negócio com tal empresário, eu preciso
ter um Rolex no braço para ele poder sentir que eu faço parte daquele núcleo dele, né? Eu acho isso bem complicado, tá? Bem complicado para não falar outra coisa. Então, não sei, né? Esse tipo de argumento, como eu falei, é uma tentativa de racionalizar ou deixar esse processo um pouco mais cognitivo. Mas para mim é totalmente afetivo, tá? E tudo bem, tá, gente? Cada um faz o que quer com seu dinheiro, tá? Não tô aqui tentando criar uma estrutura moral de consumo, não, tá? Beleza? É, então, basicamente dessa primeira parte é isso, do primeiro capítulo. Então agora eu vou cortar e vamos para o segundo capítulo.